Boa tarde, pessoal. Eu e o Guilherme, a gente gravou no vídeo anterior falando sobre a questão da música, né, da igreja, a modernização que aconteceu. E a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho mais sobre a modernização da igreja, né, Guilherme? A igreja católica, né, ela tem se modernizado. Se você pega a igreja, ela passou por várias fases. Antes de Jesus Cristo, né, com Moisés, Abraão, os vários profetas do Antigo Testamento, a igreja seguia os mandamentos rígidos de Moisés, né? Com a vinda de Jesus, ele vai pregar mais o amor, né? Não é que vai descartar os mandamentos, mas ele vai pregar mais o amor do que os deveres. Esse vai ser o grande problema dele com os judeus, né? E um dos grupos dos judeus que ele teve mais problema foi os fariseus. Por quê? Esses fariseus, eles não entendiam Jesus pregando amor e deixando os deveres um pouco de lado. Por exemplo, ele chegou a fazer milagre no sábado, né? E o sábado era um dia sagrado para os judeus. Mas para Jesus, o que é mais importante era ajudar o próximo, as leis ficariam meio que de lado, né? Jesus vai pregar o amor ao próximo, amor a Deus, não esquecendo os deveres, mas deixando o amor primeiro, depois vem os deveres. Então, com a vinda de Jesus, a igreja vai já ter uma grande transformação. Mas os primeiros cristãos, eles vão sofrer bastante. Eles vão ser perseguidos pelos romanos e eles vão professar sua fé nas catacumbas de Roma, sabe? Sabe o que é catacumbas? Catacumbas é embaixo. Tipo no subterrâneo. É tipo uma prisão meio subterrânea. Isso, e lá que eles vão professar a fé. Muitos vão morrer no Coliseu Romano, a gente já até viu isso, né? Já vi essa história. E os cristãos vão morrer muito assassinados por feras, né? Por várias. E isso vai acontecer de uma maneira assim, bem brutal. Muitos vão ficar presos muito tempo, vão morrer na prisão. Então, nessa época, a partir do momento que os cristãos, né, católicos começam a ter uma proporção tão grande, a Igreja de Roma ela acaba oficializando o cristianismo, né, o catolicismo, e na época isso vai ser oficializado pelo Papa Gregório, que era o Papa da época, né, e primeiro vai ter a liberdade de culto, depois vai ter a oficialização como religião oficial de Roma. E a partir daí a igreja vai crescendo, tomando uma proporção maior e vai perdendo um pouquinho daquela ideia de Jesus, que é a ideia do amor, da simplicidade. Os tempos começam a ficar grandes, vem a Idade Média, onde vai haver muito problema na igreja, principalmente... Na época da colonização no Brasil, as igrejas eram todas enfeitadas com ouro. Por exemplo, não lembro qual que era, em Tiradentes, a igreja de Santo Antônio é toda folhada, não é feita de ouro, é toda folhada em ouro. Então, isso vai acontecer e a igreja vai vender indulgências, que vocês já estudaram isso. O que é venda de indulgências? A pessoa, ela ia para o céu... Se ela desse dinheiro para a igreja. Eles recebiam até um papel, né, para provar que eles deram esse dinheiro. Então a igreja passa por um momento muito complicado de corrupção, né, e vai perder um pouco aquela essência que o São Francisco de Assis, já ouviu falar, né? Já, né? Ele vai acabar trazendo isso de novo, né, com a nova ideologia que ele tinha da simplicidade, que as pessoas que vivem na igreja devem viver de maneira muito simples. Então isso ele vem resgatar e trazer isso como uma vivência dele real. Ele vai viver de maneira simples. Então, na verdade, a igreja passa por esse momento, a partir do momento que vem o Martinho Lutero, que era um monge, né? E ele vai ser contra essa venda de indulgências e outras coisas da igreja. Ele vai tentar reformar a igreja. Eu não lembro quantas leis foram que ele... Não, mais de 100, né? Era umas 110 e ele vai fixar essas teses na porta da igreja. E ele, na verdade, ele queria ficar na igreja, mas eles não aceitam. Ele vai ser expulso da igreja, excomungado, que excomungado é uma pessoa que ela não é expulsa da instituição. E a partir disso, a igreja vai acontecer a contra-reforma. Por quê? A contra-reforma ela foi necessária para a igreja católica, porque nessa época existia Inquisição, várias pessoas foram queimadas como bruxas, vários livros foram queimados nessa época, né? Como exemplo, isso, né? E é chamado de índex na época, um índice onde os livros que eram proibidos eram queimados e julgados, né, de uma certa maneira, acabavam com eles. E uma das coisas que o Martinho Lutero lutava era contra a Bíblia ela ser só em latim, em hebraico. Ele queria que a Bíblia fosse traduzida
nas línguas nas outras línguas. Isso, e a dele era alemã, né? Tanto que ele deu, eu não lembro, era um professor dele, ele deu a Bíblia toda que ele traduziu do latim pro alemão. Isso. E na verdade o que acontece? A igreja vai ter algumas mudanças, mas uma coisa interessante, aqui no Brasil só a partir do Concílio Vaticano de 1962 é que a igreja no Brasil vai ter as mudanças necessárias para que o povo participe mais da igreja. Tanto que, por exemplo, algumas das teses que ele apresentou, a igreja católica adotou. Acabou adotando. Então, a gente, a partir de 1962, com o Concílio Vaticano, vai adotar, né, essas medidas que você falou e vai fazer com que o povo participe mais, como eu já falei anteriormente. Por exemplo, você já ia falar aí da venda de inquisições, que foi proibida. Isso, não, mas na verdade uma coisa importantíssima que vai acontecer a partir da década de 60. As pessoas assistiam missa em latim, elas não entendiam nada, o padre só explicava a homilia na hora da prática ali, só isso que ele falava em português, e ele ficava de costa para as pessoas, rezando em latim. Por isso que algumas pessoas mais antigas, mais idosas, ainda rezam o texto na igreja, porque nessa época as pessoas ficavam rezando o texto, elas não entendiam nada. Então elas ficavam rezando. E a partir do momento que a missa começa a ser rezada nas línguas pátrias de cada lugar, né, a Bíblia começa a ser popularizada e traduzida para a língua de cada lugar, e isso vai acontecer uma modernização, um começo, né, de uma modernização na igreja, né, e o povo vai começar a participar mais da missa, porque antes o povo ficava apático na missa, né, não entendia nada. Ficava com aquela cara de paisagem. As músicas eram em latim, a missa inteira. Então o pessoal não participava da missa. Então, a partir da década de 60, a Igreja Católica veio se renovando, né? O povo começou a participar mais da missa. Tem 50 anos que veio a renovação carismática, que nasceu a renovação carismática no mundo. E a renovação ela veio trazer um novo vigor, né, para a Igreja Católica. As missas começaram a ser mais participativas, né, mais músicas. As pessoas... Tem outros movimentos na igreja, mas eu falei da renovação, porque a renovação ela trouxe mesmo, a palavra diz, renovação. Para quem vê a Canção Nova sabe, né, que eles têm várias ideias inovadoras que mudaram e trouxeram mais adeptos para a igreja. Então a igreja tem se renovado, né, tentado mudar muitas coisas, tem algumas coisas tradicionais ainda, mas uma instituição tão antiga, de mais de 2000 anos, não muda assim, né? Pessoas conservadoras tem na Igreja Católica, tem em outras igrejas também, mas a proposta é de mudança, né, e que os leigos participam mais, tanto é que tem as pastorais, né, tem os movimentos de igreja, porque na verdade hoje os ministros entregam comunhão, as pastorais ajudam o padre não fica tão sozinho como ele ficava antes, né, ele tem uma ajuda da comunidade. Então, gente, é isso, né, a Igreja Católica e outras igrejas. Aqui, ó, se vocês quiserem comentar um pouco sobre o vídeo, dar sugestões para a gente falar de mais assuntos relacionados à igreja, a gente está aberto, né? Porque, na verdade, eu participo da Pastoral de Comunicação, que é um... E eu trabalho na paróquia aqui da nossa cidade, que é um movimento, né, que tem um jornalzinho, a gente tenta divulgar, né, evangelizar. Eu participo também do encontro de casais, né? E o Guilherme também tem as participações dele. Então, gente, dê a opinião de vocês, a gente está aguardando, né? E a gente vai estar gravando outros vídeos falando sobre esse assunto. E se vocês que são de outras igrejas também tiverem opinião, a gente também pode falar de outras, né? A gente está aberto e eu queria terminar com a seguinte mensagem. O que é mais importante é o amor a Deus. O ecumenismo é o que o Papa Francisco sonha, todas as igrejas juntas, né? Porque todas professam Deus, mesmo as que não são cristãs, todas pregam amor ao próximo. Então é isso. Para os seguidores que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, as mesmas aparecerão na descrição da tela e do vídeo. E outra coisa, se vocês quiserem ver assim mais um pouco sobre o que a Silene está falando, do folheto que ela tá falando da Pastoral da Comunicação aqui na nossa cidade, o link para o site da Pascom aqui da nossa cidade eu vou deixar aqui com o primeiro ou segundo link da descrição, provavelmente, mas tá aqui embaixo na descrição o link da paróquia aqui da nossa cidade. Tem poesia sua lá também, né? Recentemente soltaram 2 seguidas. Foi ecumenismo. Ecumenismo e humildade. Isso, que tem realmente relação com esse vídeo. Isso aí, Guilherme. Deixa os links lá pro pessoal ver, né? Pessoal visitar o site da nossa paróquia aí, né? Boa tarde, gente. Seguidores no canal. Inicia em 2017, lendo mais livros em seu cotidiano. E o livro Inspirações agrada a todas as idades. Adolescentes, como Guilherme, e crianças,
com malícia. É isso aí, meu recado para o ano que se inicia.